Muito bem, a lição número 6 vai tratar na parte de segunda-feira sobre atendendo os oprimidos. Uma viúva estava com muita necessidade e de madrugada começou a chorar, clamando a Deus: Senhor, me dá pão, Senhor, pão para os meus filhos, por favor, Senhor, não me deixe morrer à míngua. Ela morava numa rua que era uma espécie de uma descida e a janela da casa dela dava exatamente no nível da rua, que era justamente uma descida, era um tipo vitrô. E ela estava ali na cozinha, clamando a Deus ajoelhada. Passou um homem de madrugada e olhou e disse: olha, o que é isso aqui? Escutou e a mulher clamando: Senhor, dá-me pão, Senhor, dá-me pão. Ele levava um pão na sacola. Disse: eu vou pregar uma peça nessa mulher, vou fazer uma gozação com ela. Ele enfiou a mão pela janela e jogou o pão, que caiu bem perto dela. A mulher, que estava em prantos, assim, clamando a Deus, quando viu aquele pão perto dela, começou numa alegria muito grande, dizer: glória a Deus, Senhor, o Senhor mandou pão, o Senhor mandou pão. O homem da janela disse: ô sua boba, não foi Deus que mandou, não, fui eu que joguei o pão aí. Ô moço, muito obrigado. O Senhor jogou, sabe por quê? Porque Deus mandou o Senhor jogar, que quando Deus manda, até o diabo obedece. O homem saiu dali, olha, assim, constrangido com aquela resposta. Mas mostra que Deus, ele está atento às necessidades daqueles que sofrem, dos oprimidos, dos pobres. Na cultura judaica, era muito comum que as pessoas ajudassem uns aos outros. Moisés, ao dar instruções para o povo entrar na terra, disse com clareza: vocês precisam ajudar os necessitados. Se ajudarem os necessitados, estarão honrando a Deus. Inclusive, quando vocês fizerem a colheita, não peguem aquilo que cair no chão, deixa para os pobres. Aquilo que vocês estiverem debulhando e cair no chão, deixa para os animais que são mais vulneráveis, pessoas pobres da terra. E assim, Moisés deu instruções divinas para que o povo tivesse cuidado com aqueles que sofriam. A pergunta número 2 diz assim: lendo os salmos sobre pessoas oprimidas que choram e clamam por justiça, que mensagem encontramos para nós ainda hoje? Salmo 9, verso 18 diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Eles serão lembrados. Salmo 12, verso 5, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, diz Deus: eu me levantarei para atendê-los. Assim diz o Senhor: eu colocarei a salvo aquele por quem eles sofrem. Aqueles que sofrem, e farei justiça contra aqueles que assopram contra eles. Salmo 12, verso 5. Salmo 40, verso 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Senhor, tu és o meu auxílio, o Senhor é o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, venha em meu socorro. Salmo 41, de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor te sustentará no leito de enfermidade. O Senhor te restaurará na cama da doença. Esse é um salmo muito bonito, hein? Atender o pobre tem uma bênção colateral maravilhosa, hein? Salmo 113, verso 7. O Senhor levanta o pobre do pó, e do monturo ele levanta o necessitado. Salmo 146, de 6 a 10, também muito especial. Diz assim: o Senhor é aquele que fez o céu e a terra, fez o mar e tudo quanto neles há. O Senhor é aquele que guarda a verdade para sempre. É o que faz justiça aos oprimidos, aquele que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. É aquele que faz justiça para aquele que está sofrendo. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, vai reinar de geração em geração. Louvai ao Senhor. Então a pergunta é: o que esses salmos nos falam sobre pessoas oprimidas que clamam por justiça, e que mensagem chega para nós hoje? Resposta: o salmista declara que Deus ama os pobres e os oprimidos e está atento às suas necessidades. Aprendemos que devemos cuidar dessas pessoas também, como Deus cuida de todos nós. É um privilégio sermos ajudados por Deus, mas ao mesmo tempo é um dever.
ajudarmos aqueles que estão em necessidade. Se você vê uma pessoa em necessidade e não faz nada, está pecando. A Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Por isso, é importante que nós tenhamos sempre em mente. Já viu a igreja, quando faz campanha, e diz assim, sábado que vem, cada irmão traga 1 quilo de alimento para colocar aqui no baú ou na cesta aqui da assistência social adventista. Quando nós chegamos na igreja, ai meu Deus do céu, esqueci o meu quilo. A gente nem lembra. E que tem pessoas necessitadas. A igreja atende famílias que não têm o que comer. São viúvas, são crianças órfãs que não têm o que comer. A mãe não consegue trabalhar. Tem mãe que tem 5, 6 filhos pequenos e não consegue sair para trabalhar. Deixar com quem? Então, a igreja atende famílias assim. Há pessoas que estão assim, em desespero porque a casa pegou fogo. Hoje mesmo tem aqui uma mensagem no WhatsApp de uma irmã no Piauí que a casa pegou fogo, tá? Assim, escombros a casa dela, perdeu tudo. E o irmão está dizendo, irmão, eu estou passando o Pix. Essa irmã da nossa irmã aqui da igreja, ela perdeu tudo. Qualquer valor que você mandar vai ajudar a pessoa a comprar pelo menos um armáriozinho, um fogão, para estar assim refazendo a vida. Agora a gente olha isso e diz, não é comigo. Sabe aquela expressão? Ema, 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 cada um com seus problemas? Nós não podemos ter esse comportamento. A pessoa está necessitada, vamos ajudar. É muito assim comum que passe gente na nossa porta. Eu lembro que uma vez passou uma pessoa, um jovem, na minha porta, disse, moço, tem alguma coisa que eu possa comer? Eu falei, tenho. Tem aqui um pacote de bolacha, vou dar também um suquinho. Ele disse, moço, eu estou vindo de longe vender saquinhos de lixo e Deus mandou bater na sua porta. Eu estou com fome e... Perdão. Eu disse, está vendo? Você é um cristão, eu disse, sou um cristão. Eu estava clamando a Deus. Eu não vendi nenhum saquinho. Eu falei, vou te comprar então um saquinho aqui. Diz, vai naquela casa lá, tem um rapaz muito bom, ele vai te comprar. Ele comprou, o outro comprou, ele saiu abençoado. Disse, puxa vida, que legal. Eu passei numa casa boa, a pessoa me orientou e eu assim já vendi e assim o suficiente para pelo menos almoçar hoje. Então nós temos que ter esse desprendimento. O Senhor ajuda aquele que atende o necessitado. Por isso devemos ter assim essa carência de ajudar os outros. Abraham Lincoln, o presidente Abraham Lincoln, estava num passeio, numa comitiva, numa carreata. Ele em carro aberto, aqueles carros conversíveis, e de repente ele viu numa janela uma mulher chorando. Ele disse, para! Todo mundo parou. O que foi, presidente? Eu quero saber por que aquela mulher está chorando. Um guarda foi lá e voltou e disse, senhor, ela é uma viúva, está chorando porque não tem o que comer. E ela não conseguiu pagar os aluguéis, vai ser despejada na semana que vem. O presidente desceu do carro, foi até lá e disse, moça senhora, o que está acontecendo? Ela disse, eu estou passando necessidade, e meu marido morreu, eu não sei o que fazer. Disse, como é que é? De jeito algum. Ele mesmo foi até a mercearia, comprou mantimentos, trouxe para a mulher e disse, olha, quantos são os seus aluguéis? Chamou um secretário e disse, eu quero que você quite os aluguéis dessa mulher. Pergunta quanto é a casa. Compra a casa para essa mulher. Ela não vai precisar pagar mais aluguel. E deixou uma pensão para a mulher todos os meses. Olha, o presidente dos Estados Unidos parou para atender uma pessoa. Então nós, o que estamos fazendo pelas pessoas? Enquanto as pessoas estão sofrendo, muitas vezes nós estamos jogando fora a comida. Estamos jogando fora alimento. É comum, se almoça no sábado, de repente come o que sobrou no domingo, mas na segunda-feira nós não queremos mais. E às vezes tem lá metade de uma lasanha, né, na geladeira, tem lá uma maionese, tem lá assim, carne na panela, e a pessoa fala, eu não quero comer comida de ontem. Arroz, uma panelona cheia de arroz. A pessoa pega e joga tudo no lixo, quando tem pessoas famintas. Então, isso nos leva a meditar. O que a lição de hoje fala, Deus está preocupado com os pobres, com os fracos, com os oprimidos, com os vulneráveis, vamos dizer assim. Deus nos abençoe. Possamos assim, ser ajudados por Deus, porque Ele nos ajuda para que ajudemos outras pessoas. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. A bênção que Deus coloca em nossa vida, nós temos que transmitir para outras pessoas. Deus abençoe a todos. Fizeram uma entrevista, um repórter, com 24 pessoas que ficaram assim, presas nos campos de concentração assim, nazista. Essas 24 pessoas disseram, sabe o que é que nos animou a permanecer com esperança? É que a gente clamava a Deus por libertação. E Deus respondeu a nosso clamor. E eles disseram isso assim, chorando. Deus nos ajudou. Então, quando Deus nos ajuda, temos que transmitir a bênção para outras pessoas. Que
que possamos então pensar nisso. Hoje a lição foi um pouco mais pessoal, mas serve para a gente olhar que os salmistas tinham essa preocupação. Ou seja, e Deus inspirou para que nós possamos pensar que temos que ajudar aqueles que estão ao nosso redor sofrendo. O dia numa igreja grandona, aqui perto da nossa casa aqui, o pastor disse, gente, fizemos um junta-panela, e depois do culto, todo mundo ficou na quadra ali, tinha a escola adventista do lado, e de repente um rapaz alto, forte, bonito, desmaiou. Tinha um irmão que era médico, deitou o rapaz lá, sabe o que ele descobriu? O moço fazia 2 dias que não comia. O pastor disse, gente, que é isso? Tem pessoas da nossa igreja, no nosso meio, que não tem o que comer. E a gente, assim, nem pergunta, nós nem sabemos disso. Temos que, assim, como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que nos relacionarmos mais fraternalmente, para descobrirmos que tem famílias que têm dificuldades. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. O Senhor nos deu a bênção, as bênçãos que o Senhor coloca em nossa vida, para que possamos ser úteis a outras pessoas. Ajuda o nosso coração. Tira o egoísmo e coloca solidariedade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Tenha uma boa segunda-feira aí. Vamos para a semana. Que Deus vai nos abençoar.